Cientistas finalmente fizeram o impossível e falaram com as baleias. E, pela primeira vez, elas responderam. Não com guinchos aleatórios, não com respingos brincalhões, mas com uma linguagem, estruturada, complexa, guardada no silêncio do oceano por milhões de anos. E se eu dissesse que a inteligência artificial acaba de decifrar esse código? Que, bem abaixo das ondas, as baleias têm trocado mensagens que ignoramos por séculos, algumas que soam como celebrações e outras que parecem alertas. Tudo começou com um clique. Não o som de uma câmera, mas um pulso profundo, ressoando nas águas, ecoando em corais, viajando quilômetros pelo azul. Cliques, padrões, ritmos, como sílabas de um idioma oculto. Agora, pela primeira vez, a inteligência artificial conseguiu ligar esses sons a significados. As baleias não apenas se comunicam e elas conversam. Talvez contêm histórias, talvez transmitam avisos sobre um oceano em perigo. Se estivermos certos, não se trata apenas de decifrar sons. E ouvir, de verdade, outra civilização da Terra. Uma voz antiga que pode mudar o futuro da nossa própria espécie. Durante décadas, as codas dos cachalotes foram um enigma. Para nós, soavam como estalos irregulares, para eles, eram algo muito maior. Biólogos já desconfiavam e aqueles cliques não eram aleatórios. Os ritmos se repetiam com precisão impressionante. Alguns padrões pareciam identificar indivíduos, quase como nomes. Outros surgiam em momentos específicos, reunião de grupos, chamados de filhotes, mergulhos coletivos rumo às grandes profundezas. Ainda assim, por anos, ninguém decifrou o significado completo. Faltava menos curiosidade e mais capacidade. Traduzir uma possível linguagem não humana exigia dados gigantescos e a leitura de padrões complexos demais para análise manual. Era como tentar converter código Morse em um idioma alienígena, sem ter a chave. Isso começou a mudar quando a bioacústica encontrou a inteligência artificial. Em vez de apenas ouvir, os cientistas passaram a treinar máquinas para ouvir com eles. Surgiu então um esforço ambicioso e a iniciativa de tradução de cetáceos, o projeto SETI. O objetivo era ousado: construir o primeiro modelo de inteligência artificial capaz de decodificar a comunicação das baleias. Não era só curiosidade. Se desse certo, seria um dos avanços mais profundos da nossa história e uma ponte real entre a nossa espécie e outra forma de inteligência aqui mesmo na Terra. Na Dominica, o ambiente virou laboratório vivo. Começaram a registrar cachalotes com hidrofones e marcadores não invasivos, combinando som, movimento e contexto social. Em poucos anos, o SETI reuniu mais de 50 mil horas de gravações, um oceano de dados. O salto, porém, não foi apenas de quantidade, foi de abordagem. Esses sons passaram a alimentar modelos avançados de inteligência artificial, do tipo usado em linguagem humana. E algo essencial veio à tona: as codas não eram só cliques alinhados, seguiam regras de estrutura, ritmo, andamento, pequenas variações, ornamentações e até rubato. Mapeadas nos grupos, revelaram um sistema de comunicação mais sofisticado do que imaginávamos. Havia diferenças entre clãs, transmissão entre gerações e plasticidade conforme o contexto social mudava, os sinais típicos de uma língua viva. A conclusão e provocadora: por milhões de anos, as baleias vêm falando um idioma complexo. Se agora começamos a ouvi-lo de verdade, a pergunta inevitável e o que elas estão dizendo? Quando a inteligência artificial desmontou os blocos dessas codas, uma camada inesperada apareceu: variação, entre indivíduos, entre grupos, entre regiões inteiras. Para um ouvido humano, a diferença pode parecer sutil, como sotaques. Para eles, e identidade. Na Dominica, unidades familiares exibem padrões próprios. Um filhote leva anos aprendendo o dialeto da sua unidade, as mais velhas modelam os ritmos e os floreios, as jovens repetem até acertar. Isso é cultura aprendida, passada de geração em geração. E, curiosamente, esses dialetos centrais são estáveis por décadas, às vezes mais, permitindo rastrear linhagens apenas ouvindo. Mais estabilidade não e rigidez, e machos que mudam de grupo costumam ajustar suas vocalizações, como quem adota gradualmente a entonação de uma nova cidade.
Essa flexibilidade vocal sugere consciência do público e intenção de adaptar o estilo, um traço social avançado. Antes da inteligência artificial, identificar um dialeto exigia meses de triagem manual. Agora, algoritmos varrem grandes bancos de dados em dias e ainda detectam a evolução ao longo do tempo. Pequenas mudanças de ritmo e ornamentação indicam deriva cultural, pressões ambientais ou humanas podem acelerar ajustes. Em-nos, línguas nascem, mudam, emprestam e esquecem palavras. Com as baleias, processos análogos acontecem nas profundezas, fora da nossa vista, mas não do alcance da audição delas. Se existem dialetos e tradições, não é lógico supor que existem conversas, longas, complexas e significativas, acontecendo há muito mais tempo do que estamos por aqui para escutar? Ouvir, porém, nunca foi o fim do caminho. Depois de aprender a língua, resta tentar falá-la. Foi isso que o SETI ousou fazer. Com os padrões mapeados, ritmo, andamento, nuances emocionais e dialetos específicos, a equipe decidiu gerar codas originais, respeitando gramática e tom, sem imitar a voz de nenhuma baleia real. Em termos humanos, e como construir frases inéditas num idioma recém-aprendido e ver se os falantes entendem. O primeiro teste, nas águas da Dominica, foi direto ao ponto e alto-falantes submersos, um grupo familiar bem documentado por perto e, então, uma sequência de codas sintetizadas, uma saudação, um chamado de reencontro, um padrão de interação social. A resposta veio. Uma mãe e um filhote se voltaram na direção do som e se aproximaram. Em outra sessão, os cliques dos filhotes sincronizaram com a cadência emitida pela inteligência artificial. Em torno de 2/3 das mensagens provocaram algum tipo de reação em aproximação, respostas estruturadas ou pequenas variações ornamentais que os cientistas associam a trocas de alto engajamento. Não parecia mera curiosidade. Parecia reconhecimento de significado. Dias depois, algo curioso surgiu nos registros, codas muito semelhantes às geradas pela inteligência artificial, porém ligeiramente alteradas, como se novas frases tivessem sido incorporadas e ajustadas pelos grupos. Ainda é cedo para cravar, mas há quem veja aí os primeiros sinais de um diálogo rudimentar entre espécies. Se isso se confirmar, não somos mais estranhos com microfones, entramos na conversa. Enquanto essa porta se abre, outra mensagem, mais tensa, vem ganhando o corpo. Ao comparar gravações de áreas remotas com trechos próximos a rotas movimentadas, zonas de pesca e ruído industrial, a inteligência artificial detectou sequências que aumentam muito na presença humana e séries rápidas, ritmicamente complexas, repetidas em conjuntos de 3 e seguidas de pausas longas. Não aparecem em caca nem em socialização típica. Surgem quando grandes embarcações estão por perto. Alerta. Estresse. Um recado entre unidades sobre risco no entorno? A mesma sequência foi registrada em grupos distantes que nunca interagiram, mas vivem sob alto trafego, sinal de que o aviso pode estar se espalhando como uma rede de informação ambiental, parecida com as nossas notícias. E qual seria o assunto? News. Se as baleias criam e compartilham novas codas por causa do nosso ruído e do trafego, isso é adaptação cultural, e um lembrete contundente de que nossa presença não é neutra. Sonar, motores, perfuracão, tudo isso pode estar moldando, e distorcendo, um sistema linguístico antigo. Agora, olhe para outro palco do oceano, onde a conversa ganhou contornos de conflito. Nas costas de Espanha e Portugal, orcas têm interagido com barcos desde 2020 de um jeito cada vez mais agressivo. No começo, parecia curiosidade juvenil. Com o tempo, a frequência e a intensidade cresceram. A maioria dos episódios envolve poucos grupos familiares e muitos indivíduos jovens, o que aponta para comportamento aprendido e disseminado socialmente. Pesquisadores identificaram assinaturas acústicas nos ataques, assobios de longo alcance antes de convergir para o alvo, rumbidos sincronizados durante as investidas e chamados coordenados após danificar o leme. E padrão, não acaso. Uma cascata cultural em tempo real, algo surge, espalha-se pela rede social das orcas e ganha forca. O que começou como interação pode ter virado protesto. Uma resposta clara a quem invade e altera seu ambiente.
As vocalizações usadas nessas ações não lembram chamadas de caca nem de socialização, parecem um novo repertório nascido do conflito. Em resumo, enquanto aprendemos a escutar os cachalotes, e timidamente, a falar com eles, o oceano inteiro devolve uma pergunta incomoda: estamos preparados para ouvir o que essas espécies vêm dizendo, sobre si, sobre nós e sobre o mundo que compartilhamos? A tecnologia abriu a porta. Do outro lado, a cultura, linguagem, memória e adaptação. Se continuarmos, talvez descobramos que o maior choque não é entender baleias, e sim aceitar o que essa compreensão exige de nós. Para os cientistas, surge um paralelo fascinante e urgente em duas espécies marinhas inteligentes, comunicando-se sobre a atividade humana, mas de formas diferentes. Cachalotes parecem enviar avisos sutis, enquanto orcas parecem emitir um verdadeiro ultimato. Seriam esses casos isolados, ou estamos diante de um sinal maior, de mudanças da inteligência não humana em resposta à presença humana? Se a diplomacia das baleias e a resistência das orcas são extremos de um mesmo espectro, a próxima espécie a entrar na conversa pode não esperar que consigamos decifrá-la. O aspecto mais impressionante, e potencialmente alarmante, dessa comunicação e como ela se desenvolve. Ao longo da história humana, revoluções na comunicação sempre marcaram mudanças profundas, revoltas, movimentos de resistência, até guerras. Se as orcas realmente estão transmitindo informações sobre conflitos, com rapidez e precisão, poderíamos estar testemunhando o primeiro caso documentado de uma espécie não humana desenvolvendo uma linguagem de oposição. Não é apenas uma reação para obter vantagem sobre os humanos. E uma declaração deliberada contra as perturbações que causamos, uma mensagem que atravessa oceanos mais rápido do que jamais poderíamos compreender. Estamos apenas começando a entender a complexidade da linguagem das baleias, cheia de ritmo, emoção e cultura. E as orcas mostram como podem se adaptar rapidamente sob pressão. Agora que podemos ouvi-las, será que estamos realmente prestando atenção? Curta este vídeo, inscreva-se para acompanhar mais descobertas sobre inteligência animal e compartilhe suas ideias nos comentários. E quando estiver pronto, não saia. O próximo vídeo na sua tela vai te levar ainda mais fundo nesse mundo fascinante.